Que bom que estamos juntos. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler do 12 ao 18. Nós estamos falando bastante a respeito das coisas do fim. Estamos falando bastante a respeito da segunda volta de Jesus. E nós estamos falando que é preciso se preparar. É preciso conhecermos os tempos e as estações, vivemos o princípio das dores. E a gente sabe que quando a mulher está para dar à luz, as contrações elas começam a ficar, mais ritmadas, menos espaçadas e com mais força. E é o que está acontecendo aí no mundo nesses últimos anos que nós estamos vivendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, coisas que estão se cumprindo, que um dia elas vão acontecer. O Senhor está às portas e hoje nós vamos ver quem é esse Senhor. E nós vamos falar em particular a respeito de uma carta que Ele enviou para uma igreja da Ásia Menor chamada Éfeso. E pelos próximos domingos aí nós vamos ver cada carta em particular que o Senhor enviou para 7 igrejas dessa localidade, Ásia Menor, que retratam a igreja de todos os tempos do Senhor aqui na terra e aquilo que Ele tem a falar a respeito dessas igrejas. Vamos ler então capítulo 1, do 12 até o 18. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vou ler até o 20. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são e as que não são, ou melhor, e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos ler o 2, do 1 até o 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e o que não pode suportar os maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te de volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Fecha os olhos mais uma vez, por favor. Paizinho, fala conosco nessa manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Não a voz de homem, mas a tua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o que o Senhor nos fala nessa manhã. Pai, que o Senhor nos impacte. Que o Senhor, Pai, acenda um fogo dentro de nós. Que o Senhor nos leve à revelação de quem é o Senhor e de qual é a tua vontade. Que o Senhor possa nos enquadrar, Senhor, para que a gente possa se voltar ao Senhor, Pai, em adoração, Pai, em entrega, em renúncia, em santidade. Que a gente abandone o pecado. Que a gente anseie pelo teu retorno. Que a gente tenha um conhecimento de quem é o Senhor que está aqui no nosso meio nessa hora, nesse momento. Que sonda as mentes e os corações e que conhece cada um de nós.
que passeia no meio da tua igreja para saber, Deus, aquilo que está acontecendo e para dar uma palavra, Deus, de elogio, mas também, muitas vezes, uma palavra de crítica e repreensão. E o objetivo, Pai, é nos manter no caminho correto, saudáveis, na sã doutrina, com a teologia correta, defendendo a nossa fé, mas com a motivação, Pai, no lugar certo, no Senhor, amando o Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa manhã e toque todos os corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que o texto diz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E o texto mesmo nos explica, no verso 20, o que são esses candeeiros de ouro. São as 7 igrejas, que são as destinatárias dessa carta, que Jesus estava falando para João redigir e entregar a cada uma delas. Nós veremos a respeito de Éfeso, uma igreja totalmente compromissada com o Senhor, fiel na doutrina, na ortodoxia, com a coragem, com perseverança, pessoas de brio, pessoas de compromisso, pessoas responsáveis, pessoas santas, pessoas que defendiam a sua fé. Mas o que me chama a atenção em todos esses textos que nós lemos é a descrição do remetente da carta. João se encontrava exilado na ilha de Patmos. O imperador romano Domiciano, considerado o segundo Nero, de tão cruel que ele era, perseguiu os cristãos de uma forma bastante forte, matou a muitos, muitos foram martirizados, muitos por não negarem a Jesus perderam as suas vidas. A Bíblia nos conta, e a tradição também da igreja nos conta, que muitos foram cerrados ao meio, outros decapitados, outros enforcados, outros crucificados, outros queimados vivos, postos em cima de postes a arder para iluminar a cidade. Domiciano, ele pega e faz com que João vá para a ilha de Patmos, uma ilha considerada de exílio, e João estava lá no dia do Senhor, que muitos consideram ser o domingo, que é o dia da nossa adoração a Deus, para os cristãos. E Jesus aparece para ele e fala: olha, escreve aquilo que eu vou te mostrar, aquilo que há de acontecer, mas também aquilo que já está acontecendo. Olha o que o texto diz: escreve o que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Era uma palavra para aquele tempo, mas é uma palavra para esse tempo também. E João, ele ouve uma voz por trás dele, e quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros, ele viu as igrejas do Senhor, e no meio desses 7 candeeiros ele viu o Senhor. Isso nos ensina que a gente não pode perder a perspectiva de quem é o Senhor e nem de onde Ele está. A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus no céu, depois que Ele foi assunto aos céus, mas Ele está conosco aqui na terra também, com cada um que invoca o Seu nome, com o contrito, com o aflito. Ele está com os seus filhos, Ele está com aqueles que são motivo da morte dEle lá na cruz. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala que ele estava no meio dos candeeiros, passeando entre as igrejas. O Senhor morreu pela sua noiva, Ele morreu pela igreja, e Ele não tira os olhos da sua igreja. Ele sabe tudo o que acontece na nossa e em todas as igrejas aqui no mundo em que nós vivemos. O Senhor não é um Senhor desinteressado, Ele é um Deus que está atento, e Ele passeia no meio da sua igreja. Ele sabe as coisas boas dessa igreja, mas Ele também sabe as coisas ruins dessa igreja. Mas como a igreja é composta por pessoas, do mesmo jeito que Ele sabe o que acontece na igreja, Ele sabe o que acontece com essas pessoas que fazem parte da sua noiva. Ele sabe o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de ruim. Ele sabe as nossas virtudes e os nossos pecados. Ele conhece as nossas capacidades e os nossos defeitos. Ele sabe quanto que a gente se esforça e quanto que a gente deixa de se esforçar. Ele sabe se a gente está vivendo baseado na sua palavra ou se a gente está vivendo no pecado. Porque Ele passeia no nosso meio. E isso a gente não pode deixar de ter atenção. O Senhor está aqui agora. Ele está nos vendo. Ele está contemplando o nosso coração. Ele está me escutando falar. E João, quando se volta, vê esses candeeiros, as igrejas do Senhor, e vê aquele que estava no meio delas.
E ele diz que era semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. João tinha visto, foi o último apóstolo a ver o Senhor na cruz, antes de eles tirarem ele de lá. E depois o viu ressuscitado. Ele viu Jesus que foi agredido, que foi negado, que foi traído, que foi abandonado. Ele viu Jesus que estava sangrando, ele viu Jesus que tinha sede, que estava cansado. Ele viu Jesus que estava pregado na cruz, que não tinha forças para respirar por causa da posição em que foi colocado. Ele viu Jesus com os pregos nas mãos e nos pés. E ele viu Jesus glorificado depois da ressurreição. Mas agora ele vê um Jesus totalmente diferente. Ele vê um Jesus que apareceu para ele como o rei, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a cabeça e o cabelo eram brancos como a alva lã, como a neve. Um Jesus mais santo do que nunca. Um Jesus mais santo do que aquilo que ele imaginou que poderia acontecer. O Jesus que ele conheceu na terra era santo. O Jesus que ele viu ressuscitado era santo. Esse Jesus continua sendo santo. E um Jesus santo que caminha no meio da sua igreja não compactua com o pecado. É um Jesus que não suporta pecado. É um Jesus que odeia pecado. E muitos dizem que ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas essa frase ela me faz muita confusão. Porque se o próprio Deus na cruz abandonou Jesus que estava carregando os nossos pecados e virou as costas para ele, me faz confusão pensar que esse Deus ele ama o pecador. Ele odeia o pecado. Ele quer salvar o pecador. Ele tem misericórdia do pecador. Mas eu não sei se ele continua amando uma pessoa que se recusa a aceitar a oferta da cruz e o perdão dos pecados para viver no pecado. Foi esse Jesus que apareceu para João nessa visão. Os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, pureza, santidade. Uma descrição de como nós temos que ver o Senhor, porque muitas vezes nós banalizamos o nosso relacionamento com Ele. E o texto nos diz que quando João olhou para os olhos de Jesus, eram olhos como chamas de fogo. O fogo na Bíblia, ele também simboliza a pureza, simboliza o Espírito Santo, simboliza a limpeza que Deus quer fazer na nossa vida, simboliza para nós que nós estamos lidando com alguém que é totalmente diferente que nós e que requer uma entrega total, irrestrita e uma santidade que é possível nós entregarmos a Ele. Um Deus que quando olha para nós, os olhos dele são como chama de fogo. Totalmente diferente daquele Jesus que ele viu ensanguentado na cruz, que olhava para eles com compaixão, mas agora ele exige algo mais do seu povo. E eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto e eu tento visualizar essa imagem, eu tremo. E eu temo porque um dia eu vou estar de frente para esse mesmo Jesus, e a hora que ele olhar com os olhos de chama de fogo para mim, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que eu tenho que tomar as minhas decisões aqui na terra e tenho que me esforçar para viver no padrão que ele exige, cumprindo aquilo que a palavra me ensina e me diz para fazer. Porque um dia eu estarei frente a frente com ele, face a face com ele, e eu olharei nos olhos dele, e esses mesmos olhos que são como chamas de fogo, eles vão estar olhando diretamente para mim. E todos nós vamos ter que dar conta da nossa vida diante do Senhor um dia, daquilo que fizemos de bom e daquilo que fizemos de mal. E o texto diz: e os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Não eram mais aqueles pés que estavam pregados na cruz, não eram mais aqueles pés sujos da poeira do deserto, não eram mais aqueles pés calejados, não eram mais aqueles pés de andarilho que pregava de uma forma itinerante, ajudando as pessoas, salvando as pessoas, curando as pessoas, expulsando demônios das pessoas. Não era mais aqueles pés que um dia foram pregados no madeiro, que sofreram por minha causa e por sua causa. Agora, os pés que João viu, eram semelhantes ao bronze polido, que é refinado numa fornalha. O rei. E um dia nós vamos estar na frente desse rei.
Nós temos que ter atenção a isso. O texto continua dizendo que a voz dele era a voz de muitas águas. E eu fico imaginando a cena da cruz. Eu fico imaginando as últimas horas de Jesus, os últimos minutos de Jesus. Eu fico imaginando quando Jesus teve sede, o esforço que ele fez para poder pedir por água, para poder pedir para alguém levar um pouquinho de água para ele beber, porque ele estava sedento por causa do que havia acontecido com ele, por causa do calor do deserto, por causa das suas feridas, por causa da dificuldade que ele estava vivendo, por causa da força que ele fazia para se manter naquela posição com as suas mãos e os seus pés pregados naquela cruz. E eu fico imaginando que talvez só saiu um sussurro, e ao invés de água deram-lhe vinagre. Mas agora João, ele ouve uma voz de muitas águas, uma voz totalmente diferente, uma voz poderosa. Isso me causa confusão também, porque eu ouço muitos cristãos hoje em dia tratarem as coisas de Deus com uma naturalidade que eu não vejo esse pessoal aqui da Bíblia agir da mesma forma. Muitos não leem a palavra, mas afirmam ouvir a voz de Deus. Muitos não conhecem os versículos mais básicos da Bíblia, mas eles têm a ousadia de dizer que ouviram Deus falar e que Deus deu uma direção para eles. E João falou que a voz do Senhor é voz de muitas águas. Eu fico imaginando quando Jesus ele clama porque ele viu que o Pai tinha lhe abandonado por causa da multidão de pecados que estava sobre ele naquele momento. E Deus não compactua com o pecado, existe uma separação entre nós e Deus quando existe pecado. E Jesus naquele momento carregava o pecado de toda a humanidade. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu não consigo imaginar ele gritando isso, por causa daquilo que ele estava passando. Talvez ele só sussurrou isso mais uma vez. Mas agora a voz dele é como de muitas águas. E quando Jesus, aí sim, quando ele rende o seu espírito, e quando ele finalmente morre, a Bíblia fala que ele brada, tetelestai, está consumado. Mas eu não acredito que tenha sido um brado que muitas pessoas possam ter ouvido, por causa da situação em que ele se encontrava. Talvez não foi um sussurro, talvez foi uma voz que saiu mais audível, quando ele disse, acabou, eu venci, está consumado. O povo agora que acreditar em mim está salvo, tem os seus pecados perdoados, está livre de Satanás, vai morar no céu. Mas agora João ouve uma voz muito mais poderosa do que essa, uma voz de muitas águas. E um dia nós vamos estar de frente para ele, e vamos ter também a oportunidade de ouvirmos a mesma voz. O texto segue dizendo que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como a força do sol. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas. O texto nos diz que as estrelas são os líderes das igrejas, o pastor da igreja, os pastores das igrejas. E eu já ouvi muita gente dizendo que queria ser líder para poder fazer isso, aquilo outro, para tomar as decisões que mais lhe apeteciam, que queriam poder mandar, que queriam poder decidir. E aí eu olho para esse texto e eu vejo que a minha vida, como uma vida de muito líder, muito pastor, muita gente que está à frente de igreja, está na mão dele. Isso me encoraja a seguir, me encoraja a ir em frente, porque eu não tenho o que temer. Ele está cuidando de mim. E a Bíblia diz que ninguém me arrebata da mão dele, como nem ninguém pode arrebatar você da mão dele. Só que isso também não me dá o direito de fazer o que eu quero, mas fazer o que ele quer. Ele que governa, ele que tem a última palavra, ele que direciona, ele que manda. Nós somente obedecemos, mas a certeza de que ninguém nos arrebata da mão dele é tremenda, porque nos dá descanso, nos dá esperança, nos dá paz. João viu um rosto que brilhava como o sol na sua força. Você já olhou para o sol ao meio-dia? Já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Você já fez isso? Quando dá eclipse, os especialistas dizem para nós não olharmos diretamente para o sol. Não é que vai ser eclipsado, porque a força do sol é muito grande, pode danificar os nossos olhos.
Se não fosse uma visão, dificilmente João poderia ter tido esse tipo de experiência e não ser consumido na hora. Moisés clamou: Senhor, eu quero ver a tua face, mostra-me a tua glória. E Deus falou para ele: ninguém que ver a minha face, que contemplar a minha glória, pode permanecer vivo. João só conseguiu isso porque ele estava tendo uma visão. Nós também não conseguiremos, mas um dia nós estaremos diante dele. Moisés teve 40 dias e 40 noites no Sinai. Ele queria Deus, Arão e o povo não queria Deus. Ele estava com Deus, o povo queria festa, queria pecado, queria orgia, o povo queria sacrificar ídolos, mas Moisés estava lá. E a Bíblia diz que quando ele desce de lá, o rosto dele brilha de uma forma tão intensa e tão tremenda, que ele teve que usar um véu, porque senão o povo não conseguiria ficar diante dele, e o povo ficaria com tanto medo que não queria ter relacionamento com o seu próprio líder. Se o povo de Israel, por causa do rosto de Moisés que brilhava, não teve coragem de enfrentá-lo face a face, imagina Deus. Se Moisés só era uma representação da glória do Senhor naquele momento. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o verso 17. Quando eu vi, caí a seus pés como morto. A gente está perdendo essa imagem. Ninguém mais treme, ninguém mais teme, ninguém mais respeita. Pensa que Deus não existe, pensa que Deus está longe, está distante. João falou: eu vi e eu caí como morto. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele também viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele também caiu aos pés, assustado, apavorado. As pernas tremeram, as pernas ficaram bambas. Será que a gente treme na presença do Senhor? Será que a gente teme por não ir para o céu? Será que a gente se apavora com a ideia de um dia morar por toda a eternidade no inferno? Será que a gente se preocupa de estar vivendo separados de Deus e de talvez passar a eternidade toda sem Deus? João, quando viu esse semelhante a filho do homem andando entre os candeeiros, ele caiu como morto. Mas o nosso Deus, ele é bom. Jesus era misericordioso. Ele toca em João, coloca a sua mão direita sobre ele e diga: não tema, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto. Preste atenção, Jesus não falou: eu sou aquele que esteve vivo e agora está morto. Ele diz: eu estive morto e agora eu estou vivo. O Senhor ressuscitou, a cruz está vazia, a tumba está vazia, Ele está à destra de Deus, mas Ele também está aqui conosco, vivo, ditando as regras, dando as cartas, orientando, guiando, abençoando, fazendo milagres, movendo. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste que são e as que hão de acontecer. E aí ele explica quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão. Dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, os líderes, os pastores da igreja. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. O Senhor se preocupa com a igreja dele. E eu queria falar um pouquinho mais detalhado a respeito dessa primeira igreja, e nos próximos domingos nós vamos falar a respeito das outras. Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Alguns domingos atrás eu preguei a respeito da necessidade de nós termos obras somadas à nossa fé para nós termos a nossa salvação. Jesus, ele não fala que conhecia a fé dessas pessoas. Jesus fala que conhecia as obras deles. Eu conheço as tuas obras. Certamente ele conhecia a fé deles, mas ele olhou para as obras deles e ele declarou: eu conheço estas tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Eram pessoas que
eram ativas, pessoas que participavam da obra do Senhor, que evangelizavam, que ajudavam, que tinham trabalho social, eram pessoas que eram compromissadas em fazer na vida de outros e apresentar a Jesus também para essas pessoas. E ele diz que ele também conhecia a perseverança deles, ele conhecia as dificuldades que eles estavam enfrentando, as dificuldades que eles enfrentavam, mas ele também conseguiu fazer essa análise de que eles passaram por isso, de que eles continuavam em frente, com vontade de continuar em frente, e eles estavam vencendo, eles estavam passando por cima dos obstáculos. E ele disse: eu conheço também que você não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eu olho para a igreja moderna, e eu olho para esse evangelho híbrido que está sendo apresentado às pessoas, e eu olho para, muitas vezes, o circo que se monta e que se apresenta como um culto ao Senhor. E eu vejo aqui Jesus dizendo que tinha contemplado a consciência dos efésios em detectar os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos apóstolos e não aceitá-los. E eu vejo hoje os cristãos modernos aceitando tudo, caindo no conto do vigário, por falta de Bíblia, por falta de conhecimento bíblico, por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de conhecimento bíblico, misturam emoções, misturam desejos, misturam achismos, acreditam em moveres que são contrários à palavra. Do que me adianta um milagre, se esse milagre não me apontar para a cruz? Do que me adianta uma revelação, se essa revelação não condiz com a revelação primária e primeira, que são as Escrituras? Do que me adianta eu receber um profeta que não tem vida com Deus, que pode até ser usado por Deus, mas que não tem vida transformada e tocada pelo Senhor? Do que me adianta receber um milagre que vai me curar ou vai resolver o meu problema aqui na terra, se eu perder o céu? E eu vejo a igreja de hoje indo atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer novidade. É como ir a um supermercado e escolher o que está disponível na prateleira e depois ir para casa e não pensar mais no Senhor. A igreja moderna perdeu o temor, a igreja moderna perdeu a sua responsabilidade social, a igreja moderna perdeu o compromisso com a palavra, por isso que é enganada. Já não perdemos tempo para ler a palavra, já não perdemos tempo para meditar na palavra, já não perdemos tempo para viver a palavra. Acreditamos simplesmente. Se tem uma cara de cristão, então deve ser cristão, e lá vamos nós acreditando em qualquer coisa que nos apresentam. Não pesamos as coisas, não julgamos as coisas, não ponderamos a respeito das coisas. A Bíblia fala que nós precisamos julgar as profecias, e não aceitá-las simplesmente, julgar as profecias, para saber se elas são de Deus, porque até mesmo profetas usados por Deus podem se enganar eventualmente. Quanto mais falsos profetas, com certeza se enganarão, e se nós acreditarmos, iremos para um lugar que não é bom, para um caminho que é longe da cruz de Cristo. A Bíblia também diz que nós, além de julgarmos as profecias, temos que julgar o próprio profeta. Sinceramente, está cheio de achismo por aí, está cheio de feitiçaria disfarçada de espiritualidade, está cheio de psicologia, autoajuda disfarçada de evangelho. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ajuda do alto. Está cheio de filosofia disfarçada de teologia. E a gente acredita, porque dá menos trabalho, porque dá mais trabalho eu fechar minha porta e lá no secreto eu buscar meu pai que me vê em secreto, porque dá menos trabalho
Eu acredito. Dá mais trabalho passar minutos, horas, dias estudando a palavra do Senhor. É mais fácil simplesmente ir aonde tem certos moveres e acreditar, e segue a minha vida. Essa é a igreja moderna. Jesus está falando aqui a respeito dos Efésios. Vocês puseram à prova os que diziam e se declaravam apóstolos. Eram pessoas que se auto-intitulavam apóstolos, que queriam ser mais do que os outros, que queriam mandar na igreja, que queriam tomar conta da igreja, que queriam ensinar os outros. Mas os Efésios falaram: peraí, vocês não têm um evangelho que é o evangelho da verdade. O evangelho que nós aprendemos com Paulo, que nós aprendemos com Apolo, que nós aprendemos com Priscila, com Áquila. O evangelho que nós aprendemos com Timóteo. O evangelho que nós aprendemos com o próprio apóstolo João, que foram pastores dessa igreja, que iniciaram o trabalho dessa igreja. Esses crentes, mais de 40 anos depois da primeira leva de apóstolos, de terem fundado essa igreja, estavam agora resistindo firmemente às falsas doutrinas. E nós acreditamos em qualquer conto da carochinha que nos falam, que nos contam, que nos apresentam, porque dá menos trabalho. Para onde isso vai nos levar? Para o céu? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Jesus fala para eles: vocês os acharam mentirosos. Falta zelo na igreja hoje em dia. Falta zelo. Porque se tivesse zelo, nós não teríamos problema nenhum de achar muitos mentirosos também e colocar eles daqui para fora. Atos 19, Paulo falava aos Efésios: vai vir um dia que entre vocês haverão lobos em pele de cordeiro. Estava acontecendo isso, algumas décadas depois. Lobos disfarçados de cordeiros, no meio da igreja, tentando influenciar a igreja e levar a igreja por um caminho errado. No 3, Jesus fala: eu sei que vocês têm tido perseverança, que vocês estão suportando provas por causa do meu nome e não se deixaram esmorecer. Jesus conhecia a luta deles, porque você fazer frente aos falsos profetas, as pessoas que se dizem, mas que não são, dá trabalho, traz dificuldade, traz perseguição, traz embate, traz luta. E muitos desses estavam sendo mortos, perseguidos, mortos, torturados e mortos. E Jesus fala para eles no 3: vocês têm tido perseverança e estão suportando as provas por causa do meu nome e não estão esmorecendo. Elogios que Jesus faz a essa igreja, que nós precisamos atentar e copiar. Não temos perseguição aqui. Não temos perseguição religiosa aqui. A gente pode pregar o evangelho. O máximo que vai acontecer é a pessoa falar: eu não quero ouvir, não quero falar com você, não quero ser seu amigo e nem conhecido. Ninguém está sendo agredido. Ninguém está sendo preso. Ninguém está sendo maltratado. Ninguém está sendo chicoteado. Ninguém está sendo pendurado numa cruz. Ninguém está sendo colocado numa ponta de uma lança, regado com piche e pegando fogo, como acontecia nesse tempo. E quando vier a perseguição? Quando vier a perseguição? Como é que vai ser? Quando vier a perseguição? Se nós formos proibidos de pregar o evangelho, se nós formos pregar o evangelho, as pessoas começarem a bater na gente, as pessoas nos prenderem, as pessoas nos levarem para a morte, e se nós não negarmos a Jesus, nós vamos morrer. O que a gente vai falar? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai ficar firme na nossa decisão de amar Jesus? De querer ir para o céu? Ou será que nós vamos roer a corda? Porque um dia vai vir essa perseguição. Mais cedo ou mais tarde ela vai bater a nossa porta. E tanto eu quanto você, nós vamos passar por isso. As pessoas nos colocarem contra a parede, para que a gente negue a Jesus e continue vivo,
ou para que a gente possa virar as costas para, ou melhor, negue a Jesus e continue vivo, ou a gente não negue a Jesus e a gente morra como mártires. Estava cheio de mártir aqui nessa igreja, cheio de mártir. Jesus viu isso e elogiou eles por isso. Jesus está aqui no nosso meio hoje. Será que Ele pode falar o mesmo para nós? O mesmo de nós? Porque Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Será que Ele pode hoje falar para nós? Continua, você está perseverando, e o dia que vier a perseguição você vai se manter firme, você não vai negar o meu nome, você vai virar um mártir, mas você vai morar no céu comigo por toda a eternidade. Será? Será? O 6. Tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Estudiosos dizem que esses nicolaítas possivelmente eram pessoas que viviam aquele evangelho misturado, um pé na igreja, um pé no mundo. Iam no culto, cultuavam a Deus, eram cristãos, lá fora faziam aquilo que eles mais queriam fazer, aquilo que dava na cabeça, viviam de forma imoral, viviam de forma pecaminosa. O pior é que eles tentavam também que os outros viessem para o lado deles. Eles tentavam influenciar de alguma maneira. Na igreja eles eram cristãos, lá fora eles não eram, mas eles já estavam querendo trazer a doutrina deles para dentro da igreja e fazer com que a imoralidade ficasse dentro da igreja e que todo mundo iria morar no céu mesmo vivendo em pecado e fazendo o que bem entendesse. E Jesus fala, eu os odeio. E a gente olha e pensa, um Deus de amor, como é que Ele odeia? Ele odeia mesmo, odeia. Tudo que tem a ver com o pecado, Ele odeia. E Ele elogia essa igreja porque eles também odiavam essas pessoas. Veja que eles afastavam os que eram falsos mestres, os falsos apóstolos, eles não aceitavam falsas doutrinas, mas eles odiavam as pessoas que eram imorais e que estavam tentando trazer a imoralidade para dentro da igreja deles. E muitas vezes a gente convive com pessoas imorais. A gente ri com elas. A gente se abraça, a gente dá tapinha nas costas. E as pessoas são imorais. E a gente está nessa comunhão da luz com as trevas, achando que está tudo bem, que não tem problema, que Jesus está contente conosco, porque afinal nós estamos como luzeiros no meio desse mundo para influenciar, mas muitas vezes estamos sendo influenciados. Jesus fala para essa igreja aqui, olha, eu gosto da atitude de vocês, porque vocês odeiam eles mesmos, vocês se separam deles. Muitos estudiosos acreditam que essa seita aí dos nicolaítas começou com um tal de Nicolau, que era um dos 7 presbíteros que foram escolhidos lá no início. Muitos defendem que ele não foi o responsável direto por aquilo que os seus seguidores faziam, mas a conduta deles era pecaminosa e imoral. E eles viviam esse evangelho misturado que muitas vezes a gente vive hoje. Quando me convenço, sou cristão. Para ir para o céu, sou cristão. Mas quero todos os prazeres daqui dessa terra. E isso não é possível. E não vai ser possível a gente entrar no céu desse jeito. Porque no céu não entra impureza. Nós vimos aí os elogios, vimos as críticas. E antes de nós vermos as recomendações e as outras coisas que tem aí adiante no texto, eu fico pensando, como que a gente precisa se posicionar? Como é importante a gente tomar uma decisão. Como é importante a gente se decidir. Como é importante a gente ter convicção. Como é importante a gente se posicionar. E se nós olharmos para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, e que ainda esse ano eu pretendo falar sobre ela, nós vamos ver que Jesus fala, ou você é quente ou você é frio. Escolha. O morno eu vou vomitar da minha boca. Os nicolaítas eram os mornos, aqueles que queriam viver as duas coisas. Queriam as vantagens do evangelho e queriam as vantagens do mundo. Mas a gente vê que quem quer ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus e não vai entrar no céu. Jesus ele passa então a fazer uma recomendação no verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras.
Jesus não está falando, lembra do tempo que você era pecaminoso. Lembra do tempo da tua vida de pecado. Ele não está dizendo, lembra do tempo que você estava longe de mim. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, lembra do que você tinha quando você me aceitou e daquilo que você não tem mais. E por que não tem mais? Porque o 4 ele nos diz, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aquele primeiro amor que todos nós que aceitamos Jesus um dia tivemos. Aquela paz, aquela alegria, aquela certeza do céu, aquela limpeza de não ter mais pecado. Aquela convicção de ter encontrado o maior tesouro que nós poderíamos ter encontrado. Isso é que nós tínhamos. Jesus fala, olha, vocês são excelentes na teologia. Vocês são excelentes na ortodoxia. Vocês são excelentes na apologética. A defesa da fé de vocês é maravilhosa. Vocês botam para fora da igreja aqueles que querem pregar um evangelho errado. Vocês resistem àqueles que eu odeio e vocês também os odeiam. Mas vocês não me amam mais. E muitas vezes a gente vive um cristianismo assim, fazendo tudo aquilo que o protocolo manda fazer, com a motivação totalmente errada. Já não amamos o Senhor como costumávamos amar. Já não temos aquela paz que costumávamos ter. Já não temos aquela alegria da salvação que um dia encontramos. Já não temos nem sequer aquela motivação e aquela convicção de que um dia vamos morar no céu. Mas a gente continua, porque já faz parte da nossa vida. Vamos à igreja, oramos aqui, oramos acolá, lemos um pouquinho da Bíblia, decoramos alguns versículos, até evangelizamos. Jesus fala, olha, vocês são excelentes em algumas coisas, mas essa crítica eu preciso fazer e vocês vão ter que se consertar. Vocês afastaram-se e abandonaram o primeiro amor. Já não me amam como amavam. Já não se dispõem como se dispunham. Já não me buscam como buscavam. Já não oram como oravam, já não jejuam como jejuavam, já não conhecem e leem a palavra e a aplicam como aplicavam. Lembra-te da onde você caiu. Lembra do que você perdeu por se afastar de mim. O que você perdeu? Você perdeu uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de bênção, uma vida cheia da felicidade do Senhor, uma vida com a presença do Senhor em nós. É isso que nós perdemos quando a gente se afasta de Deus, se afasta do primeiro amor. E Jesus está aqui graciosamente dizendo e fazendo essa recomendação. Lembra-te o que você tinha quando você me aceitou e aquilo que você está perdendo com o decorrer do tempo, deixando esse amor esfriar. Vocês conhecem a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele era filho de um pai muito rico. E ele era jovem e ele decidiu aproveitar a vida, mas para aproveitar a vida ele precisava de dinheiro. Então ele chegou para o seu pai e falou assim, eu quero a minha metade da herança, a minha parte da herança, me dá que eu vou fazer a minha vida. E o pai dele deu a parte dele da herança e ele foi para uma terra distante, lá ele desperdiçou tudo. A Bíblia diz que ele desperdiçou com prazeres, prostituição, jogo, bebida e essas coisas todas. E ele ficou pobre. E aí ele estava padecendo dificuldade, estava passando fome, ele foi pedir emprego, ninguém dava emprego para ele. Ele conseguiu emprego a cuidar de porcos, mas ninguém dava comida para ele, ele ganhava muito pouco. E aí ele olhava para a comida que eles davam para os porcos e ele tinha vontade de comer essa comida, porque ele estava faminto. E aí o que ele fez? Ele se lembrou de onde ele tinha caído. Ele se lembrou de onde ele tinha caído da casa do pai, lá ele tinha tudo. Lá ele tinha riqueza, lá ele tinha amor, lá ele tinha paz, lá ele tinha alegria, lá ele tinha felicidade, lá ele tinha segurança. E ele se lembrou, ele falou, eu estou aqui fazendo o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu pequei contra o céu e contra ele, e eu vou retornar. E ele retornou, e o pai dele o aceitou de volta e o perdoou, e restituiu tudo aquilo que ele tinha. É o que Jesus quer que a gente faça. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. E se a gente não fizer isso, olha a advertência que ele faz. Eu virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
falei no início, cada frequentador de igreja é parte de igreja, cada membro de igreja é parte do corpo. E aqui Jesus está dizendo, se não se arrepender, eu vou remover a igreja do lugar dela. Jesus ama a igreja, Ele não quer a igreja fazendo coisas que Ele não ordenou ela fazendo. Jesus ama tanto a igreja que Ele é zeloso e Ele quer que a igreja se comporte do jeito que Ele deseja que se comporte. Porque senão, Ele mesmo vai vir e vai remover essa igreja. Ele não vai deixar ninguém destruir a igreja. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele não vai deixar falsas heresias destruir a igreja, a não ser que os membros deixem. Ele não vai deixar falsos profetas destruírem a igreja, a não ser que os membros deixem. Ele não vai deixar que os imorais destruam a igreja, a não ser que os membros deixem. Mas se os membros permitirem certas coisas dentro da igreja e não caminhar do jeito que Ele quer, no padrão dele, Ele mesmo vem e remove a igreja. E Ele destrói a igreja. Vai lá para a Turquia, onde ficava a cidade de Éfeso. Vê se ela existe. Já não existe. A cidade já não existe. Se a cidade não existe, a igreja também não existe. Esses cristãos, eles foram firmes até certo ponto. Em algum período da história, a igreja deixou de existir. A igreja foi destruída. Em algum período da história, a cidade toda foi destruída. E hoje é só escombro, um monte de escombro, poeira e nada mais. O Senhor veio e destruiu a sua igreja. Eu olho para a nossa igreja e eu fico me perguntando, até quando ela vai prevalecer? Até quando ela vai estar aqui, no centro de St. Helier, no centro de Jersey, fazendo a diferença? Ela vai prevalecer até quando os seus membros se enquadrarem com os princípios da palavra, fizerem aquilo que o Senhor deseja que seja feito, e o amem de todo o coração, que não abandonem o primeiro amor. Eles se desgastavam com outras coisas que são importantes, mas o essencial eles já não tinham. Jesus estava contente com algumas coisas, mas o essencial estava desapontando ele. Ele falou, vocês têm que se consertar, porque senão eu venho e eu acabo com essa igreja. Ele mesmo, o dono da igreja, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o dono. Ele deu a vida por ela, ele que construiu ela, ele constituiu ela, ele que morreu na cruz para que ela existisse. Ele tem o direito. Para finalizarmos, ele termina com uma promessa. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Lá no Éden, Adão e Eva foram enganados pela serpente e não tiveram o direito de comer da árvore da vida. Foram expulsos do paraíso. Se você olhar o texto de Gênesis 3, você vai ver que Deus deu uma ordem. Eles podiam comer de todas as árvores, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse que eles não podiam comer da árvore da vida, mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram por desobedecerem a Deus. Deus falou, eu vou expulsar eles do paraíso para que eles não comam da árvore da vida e venham a viver eternamente. Mas ao vencedor, Jesus vai dar o direito de comer e de se alimentar dessa árvore da vida. No paraíso dele, é a vida eterna. É a vida eterna ao lado dele, ao lado do dono da igreja, ao lado do Salvador do mundo, ao lado daquele que nos ama mais do que todo mundo. Nos ama mais do que o nosso pai, nos ama mais do que a nossa mãe nos ama. Aos casados, não é, que são mulheres, mais do que o marido ama vocês. Aos homens que são casados, mais do que as nossas esposas nos amem. Aos que são pais, mais do que nós amamos nossos filhos e mais do que eles nos amam. É o Senhor que vai nos levar para lá e vai nos alimentar com a árvore da vida, o fruto que nos dá o direito de vivermos eternamente, que se encontra no paraíso de Deus. Mas preste atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não sou eu, é o Espírito. É o Espírito que está falando. Essa igreja de Éfeso desapareceu em algum momento da história porque deixou de ouvir a voz do Espírito. Como muitas aí no mundo. Nós estamos num lugar
que outrora foi sede de outra igreja, de outra denominação. Que não aconteça conosco o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Eu vou caminhar toda manhã e eu passo ali naquela estátua do sapo, no fim da Rua das Lojas, e vou indo lá para frente. E talvez alguns metros depois dessa estátua, do lado direito, tem uma igreja que virou um ginásio. Vocês sabem onde é? Virou uma academia, virou um ginásio. O pessoal vai lá agora para fazer exercício, para ficar forte. Era uma igreja. Provavelmente já não é igreja, porque deixou de ouvir a voz do Espírito. Essa igreja que nós estamos, há 10 anos atrás, ela estava sendo vendida para se tornar um restaurante. Mas graças a Deus não foi vendida, e cá estamos nós. Só que eu me pergunto até quando? Que a gente possa retornar ao primeiro amor, que a gente possa se arrepender, voltar a fazer as primeiras obras, lembrando daquilo que nós tínhamos logo depois do momento que nós nos convertemos, quando fomos perdoados, justificados, quando nós fomos adotados, quando nós fomos aceitos pelo Senhor, quando já não havia pecado em nós, e que a gente possa continuar assim, perseverante, para um dia e morar na eternidade. Vamos ficar de pé?